Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre Black Hammer, A Era da Destruição, parte 2. Essa é uma HQ que acaba completando, concluindo o arco de histórias apresentados pelo Jeff Lemire com o Dan Austin, nesses 4 encadernados lançados pela editora Intrínseca, e que eu me tornei um entusiasta da série, primeiramente porque o formato me agradou muito e o custo também me pareceu bastante acessível. Então, vocês, como bem sabem, aqui no canal eu costumo sempre dar prioridade a HQs que tenham um baixo custo, com uma história interessante, e Black Hammer não podia ficar de fora desse tipo de história que eu venho aí acompanhando. Apesar de não ter feito vídeo das demais, das leituras anteriores, a série ela já é devidamente conhecida por todo mundo, então apresenta um grupo de super-heróis que foi exilado em uma fazenda, e essa fazenda se mostra muito mais do que apenas uma unidade habitacional rural, né? Quem já vem lendo e acompanhando aí sabe que no volume 2 acontece um pouco mais de aprofundamento na apresentação da origem dos personagens. O primeiro volume ele acaba sendo mais para apresentar a dinâmica deles, um pouco de cada um e como eles estão frustrados por estarem ali, como eles foram parar ali. O segundo já aprofunda um pouco mais isso. O terceiro já introduz a personagem Black Hammer, que é a Lucy, e que vai ser a chave da resolução da trama, né? E aí a gente chega, então, nesse quarto e último volume de Black Hammer, onde o grande destaque, com certeza, é a homenagem explícita que o Jeff Lemire resolve fazer para todos os criadores de histórias em quadrinhos. Então, aqui a gente tem, logo de cara, o general Avard, transitando entre algumas histórias na mente do Jeff Lemire. Ele percebe que se perdeu do resto da tripulação com a qual ele viajava, que eram os outros personagens, né? E aí ele se dá conta que está numa dimensão que ele não conhecia, uma dimensão completamente nova. Essa dimensão ele começa a explorar, e à medida que ele vai explorando, vão surgindo homenagens ao universo dos super-heróis, ao universo da nona arte, e aí a gente tem um mergulho literalmente na cabeça do criador Jeff Lemire, a ponto de outros personagens aparecerem e falarem: nós somos personagens ainda não aproveitadas em histórias do nosso criador. Isso é muito bacana, porque essa metalinguagem da história dentro da história, falando com quem está fora dela, é algo muito rico para o leitor, que consegue captar a sutileza disso e, ao mesmo tempo, a riqueza de propósito. Porque pense, como seria o universo de histórias dentro da sua própria cabeça? Que tipo de personagens habita o reino da sua imaginação? E o Jeff Lemire ele propõe a gente uma visita ao que ele pode ter de mais íntimo, que é a sua mente, né? A sua capacidade, sua zona criativa. E é muito bacana porque a gente percebe que os personagens têm plena consciência do papel dele, do que eles são. Em um determinado momento da história, o general ele acaba tendo a oportunidade de se dar conta de que a história na qual ele habita, que é a história do Black Hammer, que é o universo dele, na verdade faz parte de um universo muito maior, que é o universo dos criadores de história. Então aqui fica uma homenagem nessa página do Jeff Lemire mostrando: olha, o nosso criador, um personagem fala para o general, não é o único, existem vários outros como ele. Né? E aí a gente lembra de grandes nomes da indústria dos quadrinhos que poderiam ser homenageados: Alan Moore, Grant Morrison, Geoff Johns, Frank Miller, Chris Claremont. São tantos nomes.
O próprio Jeff Lemire já chegou no status de ser um dos grandes criadores modernos. Ele fez o Sweet Tooth, ele escreveu o Velho Logan, ele vem escrevendo Black Hammer, fez o Soldador Subaquático, tem uma produção de quadrinhos sensacional. Por fim, a conclusão da saga do Black Hammer, ela transita entre avançar para uma solução e voltar em alguns momentos para o passado dos personagens para nos explicar o porquê de alguns personagens serem tão amargurados, o porquê de alguns personagens serem tão endurecidos. E a gente conhece um pouco mais da história do Marciano e de como ele foi parar na Terra e de como a sua sexualidade, mesmo em Marte, provocou uma segregação dele para com o povo dele. Então, é um negócio extremamente atual, contemporâneo, é uma fábula moderna que trata da relação humana e da tomada de decisão. A tomada de decisão aqui em Black Hammer é talvez a grande lição, porque eles chegam à conclusão de que a existência dos heróis nesse universo provoca a existência dos vilões. E existe um vilão que eles não conseguem vencer. E aí chega ao ponto de, tipo, precisamos definir se a nossa existência aqui justificaria a destruição desse universo ou o nosso exílio lá onde nós estávamos pode significar a salvação deles, mas a nossa completa e total mergulho no esquecimento e no tédio e em um lugar onde eles não desejavam estar, né? E aí é o grande barato da saga, porque você lê 3 volumes na expectativa de que em algum momento vai existir uma grande batalha em que os heróis vão derrotar o grande vilão, que se chama o Antideus, e que nessa batalha a gente vai ver aí o poderio e a resolução deles totalmente evidenciada. E não é o que acontece, tá? Desde já, se você está esperando um grande conflito de super-heróis, não é essa a premissa de Black Hammer. Na verdade, existem muitos diálogos, muitas situações que provocam várias reflexões. E aí, o que para mim torna ainda mais rico todo esse contexto da saga em si, além das homenagens, você pescar, olha, aquele personagem ali é inspirado na Mulher Maravilha, o outro é inspirado no Doutor Estranho, aquele terceiro parece o Ciclope, tem um outro personagem que é Clark Kent, mas será que seria o Clark? Enfim, muitos easter eggs, tem uma pesquisa muito bem feita pelo autor, tem uma construção, um equilíbrio narrativo muito bacana, mas, de novo, reitero que é uma leitura para quem deseja ter uma experiência diferente com quadrinhos. Já começa, inclusive, com uma arte que ela desde o número 1, tanto quanto claustrofóbica, né? Você vê os quadros, você vê as cenas de Black Hammer, você vê a cara dos personagens, você percebe que é algo muito puxado para o pesado, para o opressor quase, né? Então, assim, palmas para o Jeff Lemire com a sua conclusão de saga, mas os parabéns também devem ir para a editora Intrínseca, por ter trazido para a gente um material tão bacana, num custo tão interessante. Eu acabei de pegar esse último volume na Amazon a R$ 29,90. Tem HQ em bancas aí, em capa cartão, muito mais caro que isso. E eu fico muito feliz em saber que existem iniciativas como essa acontecendo. Espero que outras HQs nesse formato cheguem com essa qualidade e que a gente em breve tenha aí não só mais material do Black Hammer, como material de outras séries que mereciam ser lançadas aqui no Brasil, nesse formato, e que a gente tenha aí boas experiências como leitor de quadrinho. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria agradecer a você que assistiu até agora. Se gostou do conteúdo, deixe seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal para a gente continuar produzindo conteúdo e falando de gibi, que é coisa que a gente gosta. Um abraço e até a próxima.